Pessoal, então, bom dia para vocês. Nesta videoaula nós falaremos então sobre arranjos unidimensionais, também conhecidos como vetores na linguagem C. Então, para a gente começar essa videoaula, nós começaremos com um pequeno exemplo aqui para motivar esse problema, certo? E no enunciado deste exemplo nós temos o seguinte, então a gente tem que ler as notas de 30 alunos, certo? E calcular, informar a média da turma. Então esse é um exemplo que a gente já fez muitas vezes aqui durante a nossa disciplina até esse momento, né? Então nós vamos fazer mais uma vez para motivar digamos assim, uma sofisticação desse exemplo que vai aparecer logo em seguida. Bom, mas seguindo nesse exemplo básico aqui, né? Então basicamente a gente tem como entrada 30 notas dos nossos 30 alunos e a gente tem que fazer na saída a média dessas 30 notas lidas. Então a gente tem que repetir 30 vezes, isso a gente pode usar um laço for, por exemplo, já que a gente sabe quantas vezes nós temos que ler de antemão, né? Para cada uma dessas repetições, então a gente vai obter a nota do aluno, fazer um scanf, acumular essa nota num somatório e lá no final, depois que a gente sair do laço, a gente vai então calcular a média, fazer um printf com a média e terminar, né? Então tem até aqui já o código para esse exemplo, né? Nós temos aqui então a nota de um aluno, que é essa variável auxiliar, a gente utiliza para fazer o scanf, a média final, que é a variável que a gente vai utilizar para fazer o printf, e a soma, que é o nosso somatório, né? Lembrando que a soma, por ser a variável de acumulação, a gente está zerando ela aqui no início, né? E bom, tem também uma variável inteira aqui que representa um aluno específico, né? E já que nós temos 30, nós temos aqui uma condição de pré-processamento, certo? Uma especificação de uma variável do pré-processador da linguagem C, uma constante, né? Chamada num_alunos. Então aqui dentro do laço nós escaneamos cada uma das notas e acumulamos essa nota e lá no final a gente então faz a divisão da soma das notas acumuladas pela quantidade de alunos e a gente tem a média da turma. Então um exemplo bem tranquilo, né? Aí agora para motivar essa aula sobre vetores, o que nós vamos fazer? Nós vamos então tornar um pouco mais sofisticada a especificação, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que a diferença é que além de informar a média da turma, a gente vai ter que também informar as notas dos alunos que são superiores à média calculada. Então, notem que para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que, de certa forma, guardar a informação de cada uma das notas que foram lidas, né? Porque se a gente voltar aqui para o nosso código, o que a gente está fazendo aqui, ó, a gente tem uma caixinha para guardar a nota de um aluno, a gente lê essa nota, acumula ela em soma e na próxima iteração a gente sobrescreve essa caixinha da nota, essa variável da nota, com uma outra nota, a nota do próximo aluno, certo? Só que a gente não vai mais poder fazer isso agora, porque a gente quer saber que depois que a gente calcular a média, certo? Depois desse printf, aqui a gente tem que informar também, certo? Quais são as notas dos alunos que são superiores a essa média, certo? De acordo com a especificação que a gente viu ali no slide, né? Então, para isso, a gente precisa salvar a nota de cada aluno, certo? Então, uma solução bem ingênua, certo? É a seguinte, certo? Seria eu ter, então, 30 variáveis, certo? Onde eu teria, então, uma variável para cada uma das notas dos meus 30 alunos. Depois, bom, aqui não faz sentido eu usar um for, já que são variáveis diferentes, né? Então eu teria que fazer dentro do meu for um if para cada aluno. Enfim, fica mais simples eu fazer simplesmente um scanf de 30 valores, né? Aí depois eu teria de novo a variável média e a variável soma, eu ainda assim teria que ter o acumulador, né? E sendo essa soma, e aí eu, bom, faria a soma, calcularia a média dividido por 30 de maneira fixa aqui, né? Já que a gente tem 30 variáveis, informo a média da turma, e aí depois eu tenho uma sequência de ifs aqui, ó, para cada uma dessas variáveis, certo? Para verificar se essa variável é maior do que a média. Se for o caso, aí eu imprimo aquela nota daquele aluno específico, a nota do aluno 01 aqui, por exemplo. E isso eu faria 30 vezes e lá no final, bom, retorno é zero, né? Então, claramente, tem que ter uma forma melhor de fazer isso, né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa videoaula, certo?
a gente vai falar sobre como generalizar o problema, certo? Aqui eu ainda, antes de falar exatamente qual que é o assunto da aula, assim, dos tópicos ali, né? Aqui a gente fez para 30, eu vou voltar aqui para o slide, para fazer uma reflexão, né? Até foi possível fazer, a gente declarou 30 notas aqui, mas vamos imaginar que a gente está em uma turma maior, vamos imaginar que a gente tem 1000 alunos, certo? E a gente quer fazer uma turma de 1000 alunos, vamos imaginar que é um MOOC aí na internet, né? Tem 1000 alunos. Aí como é que faria, né? Não tem como, rapidamente se torna impraticável esse tipo de solução aqui, né? Então, a aula de hoje que vai tratar sobre vetores e arranjos unidimensionais, vai mostrar então uma forma da gente juntar todas essas várias notas aqui numa única variável, que é um arranjo unidimensional, que seria um vetor de várias informações semelhantes, né? Então, nessa videoaula, então, nós vamos começar falando sobre esses arranjos unidimensionais, vamos ver toda a questão de conceitos, como que se inicializa esses vetores de maneira estática e de maneira dinâmica. Vamos então nos focar na sintaxe de como se constroem esses arranjos unidimensionais, que é a solução para o nosso problema ali da motivação. E aí depois nós vamos ver 3 exemplos aí, vamos voltar a esse exemplo que nos ajudou a motivar essa videoaula. E aí depois nós veremos outros 2 exemplos aqui, preços das mercadorias, e vamos tornar um pouco mais sofisticada a especificação do nosso problema dos alunos com códigos dos alunos também. Então, assim, como a gente vai começar a trabalhar com programas que lidam com muito mais variáveis, né? Até então a gente vinha trabalhando aí com 5 variáveis no máximo, aqui a gente vai trabalhar com milhares de variáveis, né? Então, nesse contexto, acho que é interessante a gente ver como é que se geram números aleatórios, né? Ou diria até pseudo-aleatórios, né? Para preencher esses arranjos de maneira automática. Então a gente vai ver 2 funções que falam que nos permitem a gente fazer isso, que são essas 2. E aí no final dessa videoaula eu vou lançar um desafio para vocês, que é, dado um arranjo unidimensional com vários valores, né, vamos supor inteiros, colocar eles na ordem crescente ou decrescente, certo? Então isso vai ser a parte do exercício aí. Então vamos começar agora então falando de arranjos unidimensionais, certo? Então arranjos unidimensionais também são conhecidos como vetores na linguagem C. Acho que esse nome vetor é até bem mais utilizado, até por ser mais simples, certo? Mas basicamente é o seguinte, então nós temos então um nome, certo? Que vai ser o nome desse vetor, e esse nome ele vai ser comum para todos os elementos do vetor, e os elementos do vetor vão ser são representados por essas diferentes caixinhas aqui, esses quadrados, certo? E cada um desses elementos tem um índice associado a ele. Na linguagem C, os índices começam em 0. Isso quer dizer que a primeira caixinha é a caixinha do índice 0 desse nome, certo? A terceira caixinha, que seria essa aqui, ela tem o índice 2 desse mesmo nome, certo? Por que é o índice 2? Porque o primeiro índice é o 0. Então a gente começa 0, 1, 2, certo? Então, cada uma dessas caixinhas tem essa indexação, que é a partir que identifica cada um dos elementos. E nós também temos, no momento da declaração dessa variável, que é composta de várias caixinhas, que é um vetor, nós também devemos especificar o tamanho dela, certo? Que seria o tamanho, a quantidade máxima de valores de caixinhas que tem dentro dessa variável. Então, uma coisa importante, uma característica importante desses arranjos é que as informações que a gente coloca dentro as informações que a gente pode colocar dentro de cada uma dessas caixinhas são informações do mesmo tipo, certo? Isso quer dizer que o vetor ele só pode guardar informações do mesmo tipo de variável. Então, eu não posso misturar, por exemplo, aqui ponto flutuante, como eu estou fazendo, e aí depois variáveis inteiras ou variáveis do tipo char, por exemplo. Se eu declaro esse nome como sendo do tipo ponto flutuante, todas as caixinhas serão de ponto flutuante, certo? Então, entrando no aspecto da sintaxe, eu vou mostrar para vocês agora, vou passar aqui para o nosso código quadro, e vou mostrar para vocês como é que funciona a declaração, então, de um arranjo na linguagem C. Certo? Então vamos imaginar que a gente quer declarar um arranjo, certo? Um vetor que vai guardar as nossas notas, certo?
Quando a gente quer declarar uma única nota, a gente declara da seguinte forma. Então, a gente simplesmente faz float nota, certo? Então, isso, se a gente for olhar na nossa memória, a gente vai ter, então, uma caixinha nota, certo? Só que aqui a gente está trabalhando com vetores, a gente quer guardar mais notas. Vamos supor que a gente queira guardar 10 notas. Então, na sintaxe da linguagem C, a gente diz, então, na hora da declaração desse nome nota, a gente diz, na realidade, que a gente quer 10 notas. E a gente coloca, então, uma constante aqui, que seria o número 10, um inteiro, uma variável inteira constante, um literal inteiro constante, entre colchetes. Então, isso vai fazer com que nota não seja mais uma única caixinha, como eu representei aqui no quadro, mas também vão ser 10 caixinhas. Né? Então, vou ter a caixinha 0, a caixinha 1, a caixinha 2, e isso vai continuar de maneira contígua, certo? Até a caixinha de número 9, certo? Então, com isso a gente vai ter, então, as 10 caixinhas, cada uma delas representando uma nota, certo? Então, essa é a forma da gente declarar vetores, certo? Então, aqui eu coloquei, só para a gente ver a interconexão com outros conceitos que a gente viu, aqui eu coloquei um literal inteiro ali entre colchetes, mas eu posso também ter uma diretiva de pré-processamento, por exemplo, tamanho, certo? E aqui dentro eu posso ter tamanho, certo? Então isso aqui também é possível de se fazer. Então esse número ele vai representar de certa forma a capacidade máxima de utilização desse meu vetor, certo? E aí como é que eu acesso os diferentes elementos? Como a gente viu antes ali, cada elemento vai ter um índice, inclusive eu já representei eles aqui no nosso quadro, a gente tem o índice 0, o índice 1, o índice 2, que tem o valor 2.5, aqui isso que a gente pode abstrair por enquanto, e os índices continuam até o índice 9, né, já que o tamanho é 10. Então, para a gente acessar esses elementos, por exemplo, se eu quiser escrever no elemento do índice número 2, que é o nosso terceiro elemento, eu vou colocar então nota do índice 2, eu vou colocar, por exemplo, o valor 2.5, certo? Então, isso efetivamente vai me fazer colocar o 2.5 no índice 2 dessa nota. Daí vocês vão perguntar assim, pô, mas e as outras caixinhas, que valores elas têm quando eu declaro simplesmente assim, né? Então, lembrem, todas as variáveis, elas ficam na nossa memória lá. E a nossa memória, bom, potencialmente já tem coisas escritas lá, né? Então, quando eu faço a alocação, a declaração dessa variável, essa variável vai ficar posicionada em algum ponto da minha memória, sabendo que a minha memória era uma fita, vocês lembram bem que a gente falou sobre isso, né? Então, até vou representar a fita aqui, ó, para os dois lados, certo? Então, o nome nota marca o início dessa nossa variável nota, desse nosso vetor. E a gente diz que tem tamanho 10, então ela tem um fim, certo? Então, como a gente colocou, como o nosso compilador colocou essa variável nota nessa posição na nossa memória, potencialmente já pode ter valores lá. Então, para a gente especificar o valor de inicialização, certo, dessa nota, eu tenho uma sintaxe específica na linguagem C, certo? Então, essa sintaxe específica para inicialização é a seguinte. Então, eu posso inicializar de maneira estática, eu coloco um igual aqui e posso dizer, eu quero colocar 0 em todas as posições desse meu vetor, certo? Então, o que o compilador vai fazer se eu fizer isso aqui? Ele vai, na hora da declaração, na hora de criar essa variável naquela nossa memória, ele vai colocar o valor 0 em cada uma das posições. Então, isso, se a gente fosse imaginar esse programa executando, na hora que acontece essa declaração, o compilador vai vir aqui e vai colocar então 0, 0, aqui nessa posição ele vai colocar 0 também, só apagar aqui para ficar igual, vai colocar 0 e 0 em todas as posições, inclusive nessas aqui do meio que eu não desenhei. E aí quando ele for executar esse comando aqui, nota 2 igual a 2,5, ele vai então apagar esse valor aqui e vai colocar ali então 2,5, certo? Então a forma de inicializar todas as posições de um vetor é usando dessa seguinte forma. Daí, bom, mas aí vem a questão, né? Bom, mas como é que eu inicializo então cada um dos valores? Eu posso fazer isso, né? Posso colocar então 0, 2.4, 3.4, vírgula, certo? Inclusive eu posso colocar na linha de baixo aqui talvez.
e depois colocar aqui 4.5, espaço aqui, 5.6, 7.8. Notem que aqui eu já coloquei 3 mais 6 valores, vamos só colocar os demais, que são 10, né? 10, 8.9, 7.6 e 2.3. Então, com isso, fecharam os 10 valores, certo? Então, ao declarar a variável da seguinte forma, colocando esse igual aqui e colocando logo em seguida, entre chaves, valores separados por vírgula, esses valores têm que ser do mesmo tipo daquele tipo da variável, o que vai fazer? Vai fazer com que o compilador coloque esses valores na hora da inicialização da variável, certo? Dentro das caixinhas dela lá na nossa memória. Então, bom, mas e se eu não quiser inicializar todas? Ele começa inicializando essas variáveis sempre pela primeira posição, pelo índice 0, certo? Então, se eu colocar menos, por exemplo, se eu colocar só essas aqui, só as 3 primeiras, ele vai inicializar as 3 primeiras posições, ou seja, o índice 0, o índice 1 e o índice 2, e as demais posições elas ficarão não inicializadas. Então, isso vai ficar a critério do compilador, ele pode eventualmente colocar zeros, mas pode também não fazer nada, e aí nesse caso vai ser o padrão de bits que tiver registrado lá naquelas caixinhas, vai ser os valores que vão ficar ali na inicialização. Então, assim, para simplificar, né, notem que isso aqui pode ser bem tedioso. Vamos imaginar aqui que se eu tivesse, sei lá, tamanho 1000 e eu quero inicializar todas as posições, né? Uma forma de inicializar todas as posições é colocar 0 em tudo, ou colocar, sei lá, 2.3 em tudo, certo? Mas especificar 1000 valores aqui manualmente não é uma prática boa, né? Então, em geral, o que a gente faz, a gente inicializa com um único valor todas as posições. Então, essa é uma forma de fazer, né? Nós temos uma outra forma, que essa aqui, digamos, é a forma pelo compilador. Na hora de compilar o programa, ele já inicializa, digamos assim, essa variável, para que quando ela for executada, ela já esteja com o valor lá especificado. Mas existe uma outra forma que é muito semelhante a essa que a gente acabou de fazer aqui, né? Nota 2 igual a 2,5, e aí nesse caso, uma outra forma de inicializar é usar um for, por exemplo. Então, eu vou declarar uma variável inteira para ser nosso índice, e aí eu posso fazer for i igual a 0, i menor do que tamanho, i mais mais, e aí aqui dentro eu colocar nota de i, certo? Que eu posso botar uma variável ali, igual a 0, certo? Então, com isso, eu tenho o mesmo efeito que essa inicialização estática. Aí vocês vão dizer assim, mas por que fazer dessa forma aqui? Bom, aqui eu poderia ter algum tipo de condição. Se o i for menor do que tamanho dividido por 2. Aí, nesse caso, eu inicializo com 1. Caso contrário, eu inicializo, por exemplo, com outro valor. Então, aqui eu consigo fazer coisas mais sofisticadas, já que eu tenho um for, né? Eu tenho um laço, tenho um if, enfim, tenho todos os comandos que a gente já viu, que certamente são mais capazes de expressar nossa criatividade do que simplesmente usar valores estáticos aqui, providenciados de maneira manual, quando o tamanho é demasiadamente grande, né? Uma curiosidade interessante sobre essa questão da inicialização é a gente ver onde é que ficam guardados os valores, certo? Então, por exemplo, se eu não tiver inicializado a minha variável nota, o meu vetor nota, né? Onde é que ficam esses valores, né? Então, para a gente ver isso, eu só vou mostrar para vocês aqui um rápido exemplo. Então, a gente vai ter então o nosso ponto C, vocês podem ver aqui no nosso quadro, certo? No caso aqui, o nome do arquivo é sandbox.c, certo? E ali a gente tem, digamos, o nosso código, aqui, no caso aqui é bem curto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai compilar esse ponto C para um ponto O, certo? Que ele não é ainda o arquivo executável, ele é um arquivo, certo? Intermediário antes de ser um arquivo que eu possa executar no meu computador, né? E esse arquivo .o ele já é um arquivo binário. Se a gente abrir ele, a gente já não vai mais encontrar o código C que a gente escreveu. Para a gente fazer isso, como é que a gente faz? A gente tem que compilar então a nossa sandbox, certo? E passar o parâmetro "-c", certo? Ao fazer isso, a gente vai ter então sandbox.o. Percebam bem, eu vou só simplificar aqui os parâmetros. Percebam bem que esse sandbox.o, dentro dele, ele tem esse tamanho aqui, ó. Tem 1216 bytes. Esse é o tamanho do meu sandbox.o. Então, olhem só o que eu vou fazer. Agora eu vou inicializar esse meu vetor e vou colocar ali valores diferentes. Vou botar 2.3, 4.5, 6.7. Vamos só repetir esses valores aqui.
certo? Da seguinte forma, então vou copiar isso aqui, vamos botar a próxima linha, 9, e o 10º valor, vamos botar esse aqui, certo? Então agora eu coloquei, percebam bem, eu coloquei 10 valores de ponto flutuante, né? Que são cada um é de 4 bytes. Olhem só o que acontece na hora que eu for compilar esse programa novamente para o ponto O. Eu vou ver aqui o tamanho dele em bytes e percebam bem, ó, ele aumentou, o ponto O aumentou de tamanho. Então é dentro desse arquivo binário aqui, ó, a gente pode até abrir ele aqui, vou abrir com o editor de texto, ó, é um arquivo binário, tem um monte de coisa que eu não consigo nem ler aqui. Mas ele aumentou de tamanho. Antes ele era, sem inicialização, ele era 1216 e agora ele está 1216 e agora ele está 1768. Então, digamos assim que esses valores aqui, né, que seriam, vamos dizer assim, 4 bytes cada um, nós temos 10 valores, são 40 bytes. Então, pelo menos esse aumento aqui de 40 bytes foi devido a uma parte, né, desse aumento de 1216 para 1768 foi devido a esses 40 bytes que a gente colocou aqui. Bom, ele aumentou mais que isso, como a gente pode ver, né, aumentou aqui em torno de 552 bytes, porque provavelmente ao adicionar esse tipo de construção a gente fez outras coisas aqui antes, né? Então, enfim, fica essa curiosidade aí para vocês. Bom, um outro aspecto importante também, quando a gente está trabalhando com vetores, né, é que a gente também pode trabalhar com scanf, certo? A gente tem feito muito scanf para ler dados do usuário, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no cenário anterior. Então, lá a gente, por exemplo, se eu tinha uma variável, por exemplo, var, a gente fazia scanf, eu quero ler %f e quero colocar em var. Então, eu tinha lá minha caixinha do var, ela está lá numa posição da minha memória, certo? Vamos supor que ela está aqui o var, certo? E a gente fazia o scanf para que o usuário colocasse um valor lá naquela posição. Bom, mas como é que eu faço com nota então, já que nota é um vetor, né? Então nesse caso eu vou usar de uma maneira muito semelhante, certo? Só que daí eu vou ter que colocar então um índice que vai me dizer qual é a posição para a qual eu quero ler, né? Então nesse caso aqui, para fazer esse exemplo aqui, poderia, se eu quisesse, por exemplo, colocar na 4ª posição, eu colocaria o índice 3, já que a gente começa sempre em 0, né? Então isso aqui me daria então a posição na memória desse elemento aqui, que seria o 0, 1, 2, 3, seria exatamente esse aqui, no nosso quadro, né? E é ali que ele escreveria então o valor lido do usuário. Então isso aqui é muito semelhante, não dá para esquecer o e-comercial aqui, para a gente utilizar para representar o endereço de onde eu quero colocar, já que toda variável tem um endereço na memória, certo? Então essa é a forma de utilizar. E aí depois, bom, a gente usa como se essa posição, né, com o índice fosse uma variável normal. Então eu posso fazer, por exemplo, se a nota de 3 for maior do que 7, a gente diz, sei lá, parabéns. Então eu posso utilizar essa variável, essa posição no meu vetor como se fosse uma variável normal. Aí você vai dizer, mas e se eu esquecer? Vamos supor que eu esqueça de colocar aqui essa posição e use só nota, porque nota é uma variável, né? Então vamos ver o que o compilador vai me dizer. Acho que é sempre bom a gente estar preparado para essas situações. Então se eu for compilar, ele vai me dizer assim, olha, ele dá um warning, ó, quer dizer que ele compila, certo? Ele compila. Mas ele diz, ó, tu está comparando ponteiro com inteiro. A gente vai falar sobre ponteiros nas próximas videoaulas, isso vai chegar logo para a gente falar sobre isso, certo? Mas isso aqui, em princípio, é uma coisa estranha, né? Vamos usar um outro compilador para ver se o erro é um pouco melhor. Vou usar um compilador chamado Celang aqui. Quando a gente compila com Celang, ele está me dizendo também, olha, é um warning também, tu está tentando comparar um ponteiro e um inteiro, certo? De um lado a gente tem um float, do outro lado a gente tem um inteiro. Então isso aqui é um warning, mas ele gerou, o programa funciona. Consigo inclusive executá-lo. Aqui vamos digitar 3.4, ele me deu parabéns, certo? Mas enfim, isso aqui não é exatamente o que a gente quer fazer. Na realidade, a forma correta de usar aqui é colocar, sempre quando a gente for usar uma posição no vetor, a gente tem que especificar o índice. Então se a variável é um vetor, a gente tem que colocar o índice para acessar uma determinada posição. Então vou só recompilar aqui o programa, notem que agora não tem mais nenhum tipo de warning, certo? Então é sempre bom
remover todos os warnings na hora que a gente for compilar o programa, né? Muita gente diz, só deu um warning, o programa compilou igual. Mas não, ele provavelmente não está fazendo aquilo que a gente quer. Então, até esse momento, nós vimos, então, além da declaração do arranjo multidimensional, do vetor, né, com um determinado tamanho, nós vimos também como inicializá-lo, né? Nós vimos 3 tipos de inicialização: automaticamente ao serem criados, que é quando a gente coloca os valores especificados entre chaves, né, de maneira bem manual, na hora do próprio código, né? O segundo método que a gente viu foi por atribuição, então a gente viu ali que a gente pode colocar em um determinado índice um valor específico ou colocar essas atribuições para cada uma das posições dentro de um for. E a terceira alternativa é a gente pode inicializar com scanf, né? A gente pode, inclusive, a gente não viu isso, mas a gente poderia, inclusive, colocar o scanf, né, por leitura aqui dentro de um for. Então, por exemplo, se eu quisesse ler todas as minhas 30 notas, bastaria fazer um laço de 30 repetições, sendo que cada uma das repetições eu faria um scanf de uma nota, né? A gente vai ver logo em seguida um exemplo sobre isso. Então a gente viu essas 3 inicializações, e aí agora justamente falando sobre esse exemplo, certo? Eu vou trazer de novo o lembrete lá do que a gente viu lá no início, daquela exemplo super grande lá de tenho 30 notas, até trouxe o código aqui, nós temos aqui então as nossas 30 alunos, então a gente declarou 30 variáveis, fizemos o scanf dos 30 valores, das 30 notas dos alunos, e em seguida fizemos a soma, e aí depois calculamos a média, e aí enfim nós verificamos quais as notas que eram maiores que a média, né? Bom, então agora a gente vai usufruir desse conceito de vetor, certo? Para transformar esse programa num programa mais legível, certo? Mais elegante, certo? Então eu vou passar aqui para o nosso sandbox, certo? E só para lembrar, então, o nosso objetivo, então, é fazer a leitura das 30 notas dos 30 alunos e calcular, informar a média da turma, isso a gente já havia feito lá bem no início, né? Mas agora a gente tem que, então, guardar essas notas para que no final a gente possa informar aquelas notas que são superiores à média calculada. Então vamos para o nosso código quadro, certo? Então nós temos 30 notas, então a gente poderia até botar aqui um define, que seria assim, ó, número de alunos, certo? E o número de alunos é 30, certo? Então a gente precisa de 30 notas, então a gente vai declarar um vetor de 30 posições, né? Uma nota para cada aluno. E bom, aí agora a gente vai passar para a leitura desses alunos, e para a gente ler a gente precisa de um índice, então nós podemos usar o índice i aqui para ser o índice para a gente acessar cada uma das notas, né? Então a gente inicializa esse índice para 0, a gente faz i menor do que a quantidade de alunos, i mais mais. E na hora de ler, né, a gente vai precisar ler a nota i, certo? Já que o i vai ficar mudando, né, vai ficar 0, primeiro a gente vai ler a nota 0, depois a nota 1, a nota 2. Então a gente vai botar uma mensagem, né? Informe a nota do aluno %d, certo? Que seria aqui, o %d seria substituído, então, pelo valor de i mais 1, para que fique o aluno 1, aluno 2, aluno 3, e não aluno 0, aluno, né? Porque os índices, a gente precisa usar índices a partir de 0 para acessar a nota, já que o vetor, os índices começam em 0. Então a gente vai fazer agora o nosso scanf, certo? Que é de um ponto flutuante, e vai colocar então a leitura desse valor na posição i do vetor nota, certo? Então com isso a gente já fez a leitura das notas, né? Mas lembrem bem, a gente precisa calcular a média, né? Então para a gente calcular a média que vai ficar registrada nessa variável, a gente precisa ter um acumulador das notas, né? Então a gente vai usar essa soma, que deve ser inicializada para 0, e toda vez que a gente lê uma nota, certo? A gente vai somar essa nota de i na variável soma, certo? Então com isso, no final aqui a gente já é capaz de calcular a média como sendo a soma dividido pela quantidade de alunos, que no caso aqui é o número de alunos, essa constante que a gente utilizou. Bom, daí agora a gente já tem a média, a gente só precisa fazer, né, a segunda parte do nosso enunciado, que é informar as notas dos alunos que são superiores à média calculada.
Agora ficou fácil de fazer, por quê? Porque a gente tem esse vetor, né, com 30 posições, sendo que nesse ponto aqui do código, deixa eu só mostrar para vocês, nesse ponto do código aqui, ó, eu ainda tenho a nota de cada aluno registrada nesse vetor. Então, nesse caso aqui, eu precisaria fazer, então, se a nota 0 for maior do que a média, eu digo, imprime essa nota. Então, nota %F é maior que a média %F. Certo? Eu já posso fazer isso, né? Sendo que o meu printf vai ter, então, a nota 0 maior que a média. Certo? Só que eu não vou repetir isso aqui 30 vezes, né? Já que a gente tem a possibilidade de fazer um for. Então, eu posso fazer um for aqui também, i igual a 0 e número de alunos i++, e coloco esse if dentro do meu for, certo? Colocando ele dentro do for, obviamente eu não posso fazer nota 0, porque senão eu ficaria acessando sempre a mesma posição, eu tenho que fazer nota de i, já que o i vai mudar, né, em cada iteração desse nosso for, da mesma forma aqui. E isso aqui já tem o programa praticamente pronto, ó, ele faz exatamente o que está no enunciado, ele lê as 30 notas, calcula a média, e aí depois ele diz aquelas notas que são superiores à média. Bom, faltou informar a média aqui, então a gente poderia colocar um printf aqui, a média é %F, certo? E aí, ponto, barra n, média. Bom, vou compilar o programa aqui, só para a gente ver se está tudo bem. Sandbox.c, sandbox. O programa compilou sem nenhum warning, inclusive vou ativar todos aqui. Mas para fazer o teste para vocês, eu vou botar que a nossa turma só tem 3 alunos, certo? Para a gente não ficar gastando muito tempo aqui para digitando um monte de coisa. Então, o sandbox, ele diz, informe a nota do aluno 1, certo? Esse aluno 1, na hora que ele está bloqueado nesse scanf, na hora que a gente for digitar essa nota, ele vai colocar na posição 0 do meu vetor, certo? Podemos, inclusive, aqui fazer uma simulação rápida desse funcionamento. Deixa eu achar aqui o meu apagador. Então, um tamanho maior aqui. Vamos apagar o quadro. Então, nós temos, então, a variável nota. Essa variável nota, ela tem, então, 3 posições. Vou botar aqui, nota. Tá aqui, então, o nosso vetor nota com 3 posições. Nós temos também a variável i. Tá aqui o quadradinho dela. E depois nós temos a média e a soma ali, que depois a gente vê elas. Então, agora, nesse momento, meu programa está bloqueado, então, informe a nota do aluno 1, o valor de i está 0, né, porque a gente está na primeira iteração, e está aparecendo 1 aqui porque a gente imprimiu i mais 1 no nosso código, como vocês podem ver ali. Né? Então, na hora que eu digitar a nota do aluno, vou fazer isso agora, vamos botar que esse aluno foi bem, ele tirou 9.8, certo? Esse 9.8 foi escrito na posição nota de 0, certo? Já que o nosso i estava valendo 0. Então, esse 9.8 veio para essa primeira posição que tem o índice 0, aqui é o índice 1 e aqui é o índice 2. Ao mesmo tempo, né, foi já somado, né, a soma estava valendo 0 no início, a gente já somou 9.8 na soma. Aí agora, na segunda iteração, ele diz, informe a nota do aluno 2, esse i aqui foi feito mais dele, está valendo 1 agora. Então, agora a gente vai colocar que esse aluno não foi tão bem, ele tirou 6.2, certo? Então, o 6.2 é colocado aqui, a gente acumula esse 6.2, então vai ficar aqui 2,16, certo? E o i incrementado para 2, por isso que a gente agora imprimiu, então, informe a nota do aluno 3. Do aluno 3 vai ser registrado na posição 2 da nota, vamos supor que ele tirou 8.0. E aí, nesse caso, o 8.0 é colocado aqui, a gente incrementa esse 8 aqui para 24 e soma o i. Aí agora o 3 não é mais menor do que o número de alunos, e aí a gente calcula a média, né? E a média então vai ser 8, porque a gente tem 24 dividido por 3 alunos, temos 8. Aí a gente informou a média, tá ali, a média é 8. E aí depois a gente entra nesse segundo for, onde a gente reinicializa o i para 0, e a gente vai consultar, então, cada uma das posições, certo? Então, a média, vou representar aqui no nosso quadro, a média foi calculada como sendo a soma 24 dividido por 3, então 8.
E aí agora, em cada uma das iterações aqui desse nosso último laço, a gente vai verificar o i vai valer 0. E aí eu vou testar, então, se o i é menor do que o número de alunos, é verdade, então eu vou verificar. Nota de 0 é maior que a média? Aí a nota de 0 é 9,8, ela é sim maior que a média, e aí a gente diz, a nota 9,8 é maior que a média 8. Aí a gente incrementa o i, ele vale 1. Aí agora na próxima iteração a gente vai testar o índice 1 do nosso vetor nota. E nesse caso aqui vai ser 6,2 é maior que 8, vai dar falso, então a gente não imprime o printf, incrementa o i, ele vale 2. A gente vai testar a terceira posição do nosso vetor, do índice 2, e vai verificar que a nota 8,0 não é maior do que 8,0, portanto a gente não faz o printf. Então o meu laço termina quando eu incremento o i para 3, aí eu saio do laço e retorno 0, o programa termina. Certo? Então notem que essa solução é absurdamente mais elegante e eficiente que essa solução onde eu tenho uma nota para cada aluno. Bom, ali eu fiz o experimento só com 3, para não ser muito tedioso para nós, né? Mas imaginem, né? Se eu tivesse 30 aqui, né? Eu teria então 30 posições, seria bem mais, digamos assim, não altera o programa continua o mesmo, certo? A gente com 3 ou com 30 ou até com 1000, como a gente usou lá na nossa motivação, não muda em nada aqui. Se eu botar 1000, vou executar o programa, eu vou ter que digitar 1000 notas aqui. Vai ser enorme aqui. Vou até parar o programa aqui, deu um erro aqui porque eu parei o programa de maneira não normal. Certo? Então, fica aí essa questão desse exemplo, então isso resolve de maneira bem mais eficiente. Então, assim, o uso de vetores, quando a gente está trabalhando com programas maiores, ele é bastante importante aí para a gente conseguir escalar, né, a capacidade de funcionalidades do programa. Vamos ver agora, então, alguns lembretes importantes aí. Vamos usar como exemplo essa questão aqui das médias dos 30 alunos aqui, né? Então, vou passar para os slides rapidamente, certo? Então, assim, alguns lembretes importantes nesse ponto da nossa videoaula. Primeiro delas é que, bom, eu já enfatizei várias vezes, mas vou enfatizar novamente, é que o índice da primeira posição do vetor é sempre 0, certo? A gente tem que ter muito cuidado, certo? Para começar a usar o vetor sempre a partir do índice 0. Então, se a gente declara um vetor de 10 posições, os índices válidos daquele vetor é de 0 até 9, certo? Na sequência. Então, aqui no nosso exemplo, quando a gente fez ali a simulação com 3 alunos, certo? Vou mostrar aqui, né? A gente tem aqui no nosso quadro o vetor com 3 posições, já que a gente tem um tamanho de 3, os índices válidos são de 0, 1 e 2. Voltando agora para os slides, tem alguns pontos importantes que a gente tem que ver que para a gente acessar, na hora que a gente acessa um vetor, né, ou qualquer índice que a gente for usar, seja esse índice uma constante ou uma variável, ali no nosso exemplo a gente usou uma variável, quando a gente usou a variável i, por exemplo, mas lá quando eu mostrei em exemplos anteriores, a gente poderia colocar uma constante, que poderia ser, por exemplo, nota de 2, certo? Esses índices, certo, que a gente coloca entre colchetes aqui para acessar uma determinada posição, uma determinada célula, né, desse nosso vetor, eles têm que ser índices dentro do intervalo de índices válidos para o vetor. Então, se a gente acessar um valor que seja fora do esperado, certo, a gente vai ter um resultado provavelmente imprevisível. E é importante ressaltar que aqui diz o sistema, mas eu diria que seria o compilador, ou até durante a execução, não há nenhum controle se o índice ele é correto ou não, na linguagem de programação C. A linguagem de programação C, nenhum compilador vai verificar se o índice fornecido ele está correto, certo? E isso mesmo quando for uma constante, certo? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, certo? Vou só comentar o resto do programa aqui, só para a gente ter um exemplo pequeno, certo? Então nós temos aqui um vetor, que é esse vetor nota. Então a gente sabe, né, que o número de alunos é 3. Mas e se eu acessar a posição 10 e colocar 2.3? Como eu falei, não há nenhum tipo de verificação. Então quando eu for compilar esse meu programa, sandbox.c, vou ativar os warnings. Ele me diz ali que tem uma série de variáveis não utilizadas. Eu vou comentar as variáveis não utilizadas aqui.
para a gente ficar só realmente com a nota. Pronto. Aí agora, olha só. Meu programa é composto só de duas linhas. Ele tem a declaração do vetor e depois eu tenho a atribuição do valor 2.3 no índice 10 desse vetor, ou seja, é a 11ª posição, já que os índices começam em 0. Mas ele tem tamanho 3. Olhem só quando eu compilo, ele me diz, olha, a variável nota foi setada, mas não utilizada. Bom, eu não utilizei ela, vou utilizar ela aqui só para silenciar esse warning, porque foi um warning, né? O valor da primeira posição é %d. Vou botar a primeira posição é a posição do índice 0. Certo? Olhem só. Um erro aqui. Assim, porque eu vou fazer %d, mas é %f que eu quero fazer. Ele diz que a nota 0 não foi inicializada. Vamos inicializar todos os valores. Vamos botar 0 em todas as posições, como a gente viu antes. Pronto. Aí agora, olha só, o programa, a gente declarou a variável nota, o vetor nota, com 3 posições, colocamos 0 no índice 0, no índice 1, no índice 2, que são os índices válidos, e depois, na posição 10, eu coloquei 2.3. Só que a posição 10 é inválida. O compilador não verificou, certo? Vou compilar para esse binário, ó, ele compilou normal, não deu nenhum tipo de problema. Vou executar. O programa executou normal, ele diz que o valor da primeira posição é 0, de fato, a gente colocou 0 em todas as posições, e ele executou normalmente, certo? Então, é muito importante, notem que, embora tenha passado em silêncio, ainda assim aconteceu um erro, mas vamos perguntar assim, mas o que ele fez quando eu digitei, quando essa linha foi executada, né? Então, se a gente for aqui para o nosso quadro, eu vou fazer uma representação dessa situação. Certo? Nós temos aqui as 3 posições válidas do nosso vetor. Bom, elas não estão com esses valores mais, que isso aqui são do exemplo anterior. Então eu vou apagar essas posições. Certo? Vou apagar isso aqui também. Certo? Nós temos então a posição nota. O vetor nota. E aí nós inicializamos com o valor 0 nessas 3 posições. E nós temos só 3 posições. O tamanho é 3. Quando o programa executou esse comando aqui, né, eu vou colocar em vermelho aqui, são coisas que não são nossas, né? Era como se a gente tivesse colocado, eu vou botar aqui então, aqui seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrem bem, né? A nossa memória, ela cresce para esse lado e a nota está numa posição da nossa memória. Ela cresce para cá, a nossa memória também. Então, quando a gente colocou o valor 2.3 na posição 10, aqui é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele colocou aqui. E ele escreveu lá na memória, naquela posição da memória ele escreveu. Só que não é uma posição que a gente deveria utilizar, certo? Por isso que o programa funciona. Então, é possível que depois, aqui mais para baixo, a gente tenha uma outra declaração de vetor, certo? E essa outra declaração de vetor potencialmente pode começar aqui e vir até aqui. Então, ao escrever nota 10, pode ser que a gente tenha escrito na posição da memória de uma outra variável. E isso é um problema. O compilador não detecta isso, o compilador da linguagem C não detecta isso, e na hora de executar o programa também não se detecta isso. Isso é responsabilidade, como diz aqui no slide, certo? Do programador. É o programador que tem que garantir que o seu programa controle isso. Aqui a gente colocou, vou voltar aqui para o quadro, a gente colocou o valor 10 literal, mas se isso aqui fosse uma variável, como é aqui embaixo, olha só nessa parte que eu comentei, ó, o programador tem que garantir que esse i ele só vai ser um valor válido de índice, certo? No caso aqui é de 0, 1 e 2. Ele só pode valer 0, 1 e 2 aqui. Então isso é totalmente responsabilidade do compilador e aí começa a ficar um pouco sofisticado. Alguns podem me perguntar assim, pô, mas por que a linguagem C não verifica isso, certo? A linguagem C é uma linguagem que prima pela velocidade de execução. E se a cada uma dessas atribuições o compilador ou durante a execução o programa tivesse que verificar se o índice está correto, isso tornaria o programa muito lento, certo? Então ele não faz isso por uma questão de desempenho.
exemplo, ele diz o seguinte, vamos ter que fazer um programa, né, que vai ler os preços das mercadorias de uma loja e os códigos das mercadorias, eles são entre 10 e 99, certo? E depois que a gente fez a leitura do preço das mercadorias, a gente tem que informar o código da mercadoria cujo preço é 123. Aí a gente vai supor aqui, né, que o usuário, na hora de informar os preços, ele vai informar preços diferentes. Aqui é uma situação bastante hipotética, certo? Então, qual que vai ser a estratégia para a gente fazer isso, certo? Uma primeira estratégia, considerando que os códigos são de 10 a 99, é que a gente pode ter, então, um vetor, certo? A gente pode chamar esse vetor de preços, certo? Então, seria um vetor de preços, certo? E qual que seria a primeira estratégia? Seria considerar que o índice desse vetor seja o código da mercadoria, né? Então, a gente teria um vetor que começaria, então, no índice 0, certo? E esse índice ia ir até o índice 99, certo? Aqui eu vou representar, então, o índice 99. Só que, bom, os códigos só são válidos a partir do 10, né? Então, nesse caso, a gente teria aqui numa posição intermediária o índice 10, certo? Isso aqui continua o nosso vetor. Então, a gente, na prática, com essa estratégia, a gente utilizaria, então, somente essas posições do nosso vetor e essas primeiras, do índice 0 até o índice 9, bom, a gente vai perder esse espaço de memória, né? Então, considerando essa primeira estratégia, né, bom, e aí cada uma desses preços, então a gente teria, então, no total 100 posições, porque são até o índice 99, então são 100 posições, do 0 ao 99, e como são preços, né, que podem ser com centavos, vamos imaginar a situação, então isso aqui seria um float, como vetor, né, o tipo desse vetor seria float. Então, considerando essa interpretação, né, onde os índices são os códigos, a gente pode desenhar um algoritmo da seguinte forma. A gente vai declarar esse arranjo unidimensional, esse vetor para registro dos preços, onde o código é utilizado como indexação, então do código 10 ao código 99, então portanto o arranjo, esse vetor tem que ser de 100 posições, como a gente viu ali no quadro, e o valor da mercadoria vai ser o conteúdo de cada uma das posições. Então aqui a gente vai ter que ter, para cada um dos 90 códigos das mercadorias, a gente vai ter que ler o preço a partir de uma entrada manual do usuário, então a gente vai fazer basicamente um scanf, e esse scanf vai ler o valor do usuário e vai escrever numa posição do vetor, certo? E depois, para cada posição do arranjo, se o preço for consultado for R$123, a gente imprime na tela, né? Então, vamos codificar isso, né? Então, vamos passar aqui para o nosso código quadro, estou ainda com o exemplo anterior aqui. Então, nós temos então o código máximo, que é, vamos botar aqui o tamanho do vetor. O tamanho do vetor vai ser 100, certo? Então a gente tem um vetor preços. Vamos botar só preço, certo? Que ele é inicializado todo com 0 aqui para a gente ter um padrão aqui de inicialização. A gente vai precisar também de uma variável i, né? E aí na hora de fazer a leitura, que vai ser com basicamente um for, aqui dentro a gente vai fazer um scanf, vai ler o preço e vai escrever na posição i, certo? Então, como é que vai ser o meu for? Já que os códigos são só de 10 até 99, eu tenho que começar o meu i como sendo 10, certo? Fazendo com que o primeiro laço de iteração eu já leia o primeiro valor em 10, né? E o último tem que ser menor ou igual a 99, certo? Então, de maneira que o último i que a gente for ler, ele vai ser o i99, i igual a 99. Bom, então com isso a gente faz a leitura de todos os preços e notem bem, como eu tenho esse tamanho aqui do meu vetor e eu tenho um código mínimo, um código máximo, posso inclusive botar aqui variáveis, né? Código mínimo 10, constantes eu quero dizer, define código máximo 99. E aí usar essas constantes, já que isso aqui pode mudar, né, em função do enunciado. Então vou usar aqui então do i código min até o i menor ou igual ao código máximo, que é 99, eu faço i++ e vou lendo os preços. Até posso informar aqui, né? Informe o preço da mercadoria
com o código %d, certo? E aqui é o i, certo? Já que o i começa com código mínimo e vai até código máximo. Então, com isso, eu já preencho, de certa forma, voltando aqui para os nossos slides, a gente já declarou o arranjo multidimensional, já consideramos esses aspectos, e aí depois, para cada um dos 90 códigos de mercadorias, né, de 10 até 99, inclusive, ler o preço a partir de uma entrada manual do usuário, isso a gente já fez, e registrar o preço na posição do arranjo para aquele código. Isso a gente já fez também, né? Então, são esses dois passos que a gente fez aqui. Bom, falta essa última parte, então para cada posição do arranjo, se o preço consultado foi R$ 123, imprimir na tela. Então nisso aqui a gente vai começar a fazer um outro for, que vai também começar em código min, né? Porque a gente não vai consultar as primeiras posições, porque elas vão ter o valor 0 registrado, porque as primeiras posições que a gente não fez leitura com scanf, elas foram inicializadas com o valor 0. Então, bom, a gente vai começar com código min. Embora a gente poderia começar com i igual a 0 também, que acho que não teria um efeito negativo. Mas só porque a gente só inicializou as mercadorias a partir do código 10, que é o índice, né? Então vamos seguir o mesmo padrão aqui nesse segundo laço. Então aqui, se o preço da posição i for igual a 123, certo? Ponto flutuante, aí a gente imprime na tela o preço da mercadoria de código tal é 123. Ponto, fecha, reais, e é o i. Pronto, o programa está satisfeito aqui já, imagino eu. Vamos só compilar ele para ver se funciona mesmo. Ele me deu um warning, me disse que o formato %f esperam do tipo float. Ah, sim, eu esqueci de fazer o e comercial aqui para indicar que a gente quer escrever esse valor que vai ser lido na posição da memória do preço i. Eu vou recompilar e pronto. Agora, bom, começa informando o preço da mercadoria do código 10, 123, e aí sim vai, né? Aqui vai ficar bem tedioso, não vou fazer tudo, tá? Vou parar o programa aqui, mas depois vocês podem fazer o experimento. Bom, o problema dessa solução aqui, né, que a gente acabou de ver aqui, é o seguinte, é que, bom, a gente tem, eu vou até para o quadro aqui, ó, o problema dessa solução é que, bom, a gente está desperdiçando aqui essas 10 primeiras posições do índice, né, do índice 0 até o índice 9, a gente está desperdiçando, né? Até porque a gente começou, o nosso i começou com código min, que é 10. Então, uma forma talvez de melhorar esse programa é a gente tornar ele um pouco mais otimizado em termos de ocupação da memória, né? Que a gente está declarando um vetor de 100 posições, somente para 90% das posições a gente utiliza, né? Então, a solução para a gente fazer isso, né, digamos assim, seria fazer com que no meu programa, né, eu comece com o índice 0, certo? E vá até, digamos assim, bom, como eu sei que eu tenho somente código máximo, código mínimo posições, então isso aqui, se a gente for olhar aqui no terminal, são 99 menos 10, são 89, a subtração de um para o outro são 89 mercadorias, mas como o código 99 está incluso também, e o código 10 também, na realidade são 90 mercadorias, né? Então, nesse caso, eu poderia fazer, então, código máximo menos código mínimo, que vai me dar, então, 89, e mais um para garantir que a posição 99, o código 99 também seja representado. Então, fazendo assim, certo? E voltando aqui para o meu quadro, eu não vou ter mais preços de 100. Eu vou ter, então, agora preços com 90 posições, porque é o que vai me dar essa conta ali, né? Código máximo menos código min mais um vai dar 90. E aí, bom, mas assim, de acordo com a especificação, né, os códigos válidos das minhas mercadorias, elas variam de, como a gente viu aqui, ó, elas variam de 10 a 99, certo? Então, nesse caso, como é que a gente teria que fazer? Além de especificar o tamanho 90, a gente teria que começar, então, com i igual a 0,
E o máximo do meu tamanho aqui teria que ser codmax menos codmin mais 1, certo? Fazendo com que o meu i varie de 0 até 90. Então, com isso eu vou ter até 89, no caso aqui, não usaria o mais 1 aqui, até 89, porque é incluindo aquela posição. Então, eu vou ter 90 posições, mas os meus índices que eu vou acessar são de 0 até 89, certo? Só que ainda assim eu tenho o problema de que o código da mercadoria não é mais i agora, porque o i está sendo o índice efetivo do vetor, né? Então, para isso, a gente tem que somar no i o codmin, certo? Então, isso vai fazer com que eu tenha efetivamente a informação do código correto para o usuário, mas eu vou meio que guardar a informação, vou dizer para o usuário, ó, me informa o código 10, só que na hora de guardar isso no meu vetor, eu vou botar ele no índice i, que vale 0, certo? Que seria, no caso, esse valor que é informado para o usuário menos o codmin. Então, com isso, eu resolvo o problema de ocupação na memória, né? Eu terei que também que modificar, fazer a mesma modificação aqui nessa parte inferior, codmin, certo? E aí, pronto, isso aqui já seria o suficiente para resolver, só que toda vez que eu informar o i aqui também, eu teria que somar codmin, certo? Para ter a informação correta. Então, compilando o meu programa novamente, certo? Ele ainda assim vai me informar código 10, mas na hora que eu digitar 9.8 aqui, como o valor da mercadoria do código 10, ele não vai colocar na posição 10, como ele estava fazendo antes, né? Ele vai colocar na posição i, que no caso começou em 0, como a gente pode ver aqui no código do programa. Então, nesse caso, ele vai preencher todas as 90 posições e de certa forma, digamos assim, que o programa ele vai funcionar de maneira mais eficiente em memória, né? Porque a gente vai usar somente 90 posições, já que a gente tem 90 códigos de mercadorias. Nós temos um outro aspecto interessante nesse programa, que é o seguinte: como lá na especificação, como a gente pode ver aqui na especificação, nós temos aqui a informação de que informar o código da mercadoria cujo preço é 123 e supor que todos os preços são diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na hora que a gente encontrar uma mercadoria cujo preço é 123, a gente não precisa mais continuar procurando, certo? Mas se a gente olhar o nosso programa, olha só, a gente está fazendo um for que varia de i igual a 0 até i menor ou igual a codmax, codmin, que isso aqui seria o tamanho máximo do meu vetor, né, dos meus códigos válidos, né, e mais. E aí, na hora de fazer preço disso igual a 123, eu verifico, bom, vamos supor que eu encontrei lá no i10 i igual a 20, na posição, no índice 20 do meu vetor, eu encontrei lá a mercadoria, que vai ter o código i mais codmin, que vai ser o código 30, né? Eu encontrei essa mercadoria com o valor 123, mas a gente sabe lá pela especificação que só tem uma mercadoria com o valor 123. Mesmo assim, a gente continua procurando. Então essa aqui é uma forma, digamos assim, ineficiente que a gente poderia melhorar, né? Já que mesmo depois de ter achado a mercadoria, a gente continua procurando. Como é que a gente poderia melhorar esse programa, né? Então a gente poderia usar uma variável auxiliar aqui, por exemplo, int achou, que ela tem o valor 0, e a gente pode fazer um do while, enquanto aquela variável achou for igual a 0, a gente continua procurando, certo? Então, como que a gente identifica que achou, né? A gente vai verificar, então, vai botar aqui um índice igual a 0, então nós vamos procurar. Então, if preço de for igual a 123, o que a gente faz? A gente diz que achou. Então, a gente põe a variável achou para 1, certo? Fazendo com que quando eu cair aqui no meu teste, isso aqui vai ser falso, eu vou sair do meu laço, né? E claro, não posso esquecer de incrementar a variável i aqui para que, se eu não achei, eu procure de novo na próxima iteração do i, né? Mesmo assim, nós temos que ter atenção pelo fato de que, se a gente não fizer nada, por exemplo, se nenhuma mercadoria ela tem o valor 123, né? Nesse caso aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu nunca mais saia desse laço, porque eu nunca vou achar nenhuma mercadoria com o valor 123 e meu i vai sendo incrementado até o infinito, né? A gente sabe que não é infinito, porque a variável inteira ela tem um limite de representação, né? Mas para a gente tornar o programa mais confiável, a gente tem que botar uma condição suplementar através de um e lógico para dizer que, bom, se eu cheguei no final do meu vetor, que no caso aqui
seria o meu último posição válida do meu vetor, eu tenho que parar, né, também. Então, o i ele tem que ser menor ou igual a codmax menos codmin. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, ele continua procurando. Se uma delas deixar de ser verdade, né, se, por exemplo, se ele já achou, daí a gente pode, isso aqui se torna falso, e aí isso aqui vai ser tudo falso, já que a gente está com um e lógico. E a outra condição de parada é, bom, se eu não achei e cheguei num i que é maior do que codmax menos codmin, bom, daí eu cheguei no final do vetor e não achei essa mercadoria e posso parar o meu laço. Então, essa abordagem aqui que eu selecionei, ela tem uma vantagem em relação à anterior, pelo fato de que, no momento que ela achou aquela mercadoria com o valor 123, ela já para o laço. E a gente não precisa continuar procurando, mesmo sabendo que não vai mais encontrar, já que, pela especificação do problema, a gente só tem uma mercadoria com o valor 123. Então, essa aqui seria uma solução eficiente em memória, já que a gente otimizou a memória, mas eficiente também no tempo de execução, né, já que a gente otimizou a procura aqui através desse algoritmo um pouquinho mais sofisticado. Indo agora para o terceiro exemplo da nossa videoaula de hoje, nós temos o seguinte, então a gente tem que, esse exemplo é sobre notas e códigos dos alunos, então ele é muito parecido com o exemplo das notas que a gente já viu, mas agora a gente vai também ter os códigos dos alunos, por exemplo, aqui na URGS a gente tem, cada aluno tem o seu código lá do portal, né? Então a gente poderia usar um exemplo bem próximo da gente aqui, né? Bom, então a gente tem que ler do teclado o número de alunos de uma turma. Então assim, a turma pode ter tamanhos diferentes, né? Então o primeiro passo aqui é a gente ler a quantidade de alunos da turma. E a gente tem que assumir que esse valor tem que ser menor ou igual a 60. Então a gente tem que fazer de certa forma uma validação, já que a turma máxima é de 60 alunos, né? Depois, olha só, ler a nota e o código de cada aluno. Então, a gente tem que manter a nota e o código de cada aluno e informar os códigos e as notas dos alunos com nota menor do que a média. Então, a gente vai ter que calcular a média da turma, né? A gente vai ter que ler a quantidade de alunos, e esse valor tem que ser menor do que 60. Depois, para cada um dos alunos, a gente vai ter que ler a nota e o código, calcular a média, e depois de ter calculado a média, a gente vai informar aqueles alunos que ficaram com notas, informar aqueles alunos, ou seja, os códigos deles e as notas deles, que ficaram com a nota menor do que a média. Bom, então como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem que manter, né, eu vou ir aqui para o nosso quadro, a gente tem que manter então, de acordo com o spec, nós temos que manter então a nota e o código de cada aluno. Então a gente vai ter que ter então, deixa eu passar aqui para o nosso quadro, nós teremos que ter então um vetor nota e um vetor código, já que a gente vai ter que guardar. Vamos supor que o código são variáveis inteiras e a nota são variáveis de ponto flutuante, que a nota pode ser uma coisa 9.8, por exemplo. E esses vetores, eles terão que ter no máximo 60 posições, né? Já que a turma máxima, de tamanho máximo, são 60 alunos, né? Então, a gente vai ter aqui, então, do índice 0 até o índice 59, né? Ou seja, 60 posições, tanto para o vetor das notas, quanto para o vetor dos códigos, certo? Então, a nossa estratégia aqui, né, é que a gente vai guardar, então, num determinado índice, certo? A gente vai compartilhar o mesmo índice para os dois vetores, né, para representar um aluno, certo? Então, o aluno que está no índice 0, ele vai ter um código registrado nessa posição e uma nota registrada na mesma posição, no mesmo índice do outro vetor, certo? Então, depois de ler, bom, a gente vai ter que ler o tamanho da turma, né? Embora que a turma máxima seja 60. Depois a gente vai ter que ler a nota e o código de cada aluno, calcular a média, então a gente vai precisar do acumulador. Bom, acho que agora a gente já pode partir para o algoritmo, né? Bom, fazendo o algoritmo, então, voltando aqui para os slides, então a gente vai ter dois arranjos, dois vetores, um para registro das notas e dos códigos, como a gente viu ali. A gente lê e valida a quantidade de alunos, e depois para uma sequência de 0 até a quantidade de alunos, que a gente acabou de ler, menos 1, né?
a gente lê o código e lê a nota, e coloca esses dois valores nos vetores correspondentes que foram declarados. Aqui a gente pode calcular a média, essa média ela pode ser calculada acumulando as notas nesse laço que tem aqui no passo número 4. Depois de calcular a média, depois a gente tem que varrer todas as notas dos alunos novamente, e se a nota de uma determinada posição for menor que a média, a gente imprime a nota daquela posição e com aquela posição a gente consulta o vetor do código do aluno para imprimir o código do aluno que teve a nota menor do que a média da turma, certo? Bom, como é que a gente vai codificar isso então? Eu vou passar aqui para o nosso código 4, tá aqui, só matar esse programa aqui. Vamos lá então. Então a gente vai precisar de um vetor de notas, vamos representar assim, e o tamanho máximo aqui, vamos botar, né? Máximo é 60, o tamanho máximo da turma. Máximo. Então esse é o vetor das notas e o vetor dos códigos é máximo também, já que a gente tem que ter o tamanho máximo da turma. Depois a gente tem que ter o tamanho da turma também, vou botar tamanho turma, que a gente vai ter que ler do usuário, inclusive a gente pode fazer isso com o do while, né? Enquanto a gente vai fazer a leitura, scanf com %d do tamanho da turma. Então aqui a gente pode botar uma mensagem, imprime, informe o tamanho da turma. E a gente vai continuar lendo essas informações, pedindo essa informação para o usuário, enquanto o tamanho da turma for inválido, né? Então, o tamanho da turma, para ele ser inválido, ele tem que ser menor do que 1, ou o tamanho da turma maior do que o máximo, certo? Enquanto qualquer uma dessas condições for verdade, se o tamanho da turma for menor do que 1 ou o tamanho da turma for maior que o máximo, o programa vai continuar pedindo para o usuário informar o tamanho da turma correto, que é um valor de, digamos assim, de 1, o tamanho da turma tem que ser pelo menos um aluno e no máximo alunos. Bom, depois de fazer isso, né, de acordo com o nosso algoritmo que a gente viu aqui, a gente tem que ler né, para uma sequência de 0 até a quantidade de alunos menos 1, ler o código e a nota de cada aluno, né? Então, para isso a gente pode fazer aqui um for. Para isso a gente vai precisar de uma variável i aqui, né? Que vai ser, então, i igual a 0, i menor do que tamanho da turma, i++. A gente vai ler, então, scanf, vamos botar aqui informe o código e a nota do aluno. Do aluno %d, e a gente pode botar aqui o aluno i, no caso. Informe o código do aluno. Vamos pedir primeiro o código do aluno. Informe o código do aluno. Aí a gente vai ler o %d do código do aluno, no caso. Vai colocar essa informação na posição i do vetor código. E aí depois a gente vai imprimir aqui, informe a nota do aluno cujo código é %d. E aqui, como a gente já leu o código do aluno, a gente pode informar aqui, né? Código i. E aí aqui a gente faz um scanf para ler a nota, e a nota a gente coloca na mesma posição i, conforme a gente viu lá na estratégia do quadro, né? São as posições dos vetores que vão organizar as informações de um aluno. Bom, então com isso a gente já leu as informações do aluno, mas falta ainda a gente fazer, digamos assim, o acúmulo das notas para a gente calcular a média, né? Então, a gente vai ter que ter uma soma aqui, que é inicializada para 0, e uma variável média, e aqui, então, a gente vai somar a nota desse aluno na variável soma, no nosso acumulador, né? Que é esse aqui que foi inicializado em 0. E depois de ter feito a soma, a gente pode calcular a média, como sendo a soma dividido pelo tamanho da turma, que a gente leu e validou. Então, com isso, a gente já tem, voltando aqui para os slides, a gente já tem o passo número 4, o passo número 5, que a gente acabou de calcular a média, e agora falta fazer o passo número 6, que é para uma sequência de 0 até a quantidade de alunos menos 1. Se a nota da posição do arranjo de notas for menor do que a média, a gente imprime a informação ali, conforme está no algoritmo aí. Então, nesse caso aqui, for i igual a 0, i menor do que o tamanho da turma. Eu não preciso fazer i
menor ou igual ao tamanho da turma, porque o tamanho da turma, tipo assim, os índices começam em 0, né? Então, se eu usasse menor ou igual, eu teria que fazer tamanho da turma menos 1, como está lá no algoritmo. Como eu não estou fazendo menor ou igual, eu estou colocando só menor aqui, porque para não haver necessidade de colocar menos 1 aqui. Bom, então agora o que a gente tem que verificar é que se a nota da posição I for menor do que a média, né, isso que está na especificação, informar os códigos e as notas dos alunos com nota menor do que a média. Então, se for a nota menor do que a média, a gente vai ter que imprimir. Então, o aluno com código %D teve nota %D abaixo da média %D. Põe em barra N aqui. Então, o código é código de I, já que, né, o I é o aluno, a nota dele é a nota I, e a média é aquela variável média que a gente calculou antes. Bom, então com isso a gente já tem, de certa forma, aí uma solução possível, né, para o nosso programa, né? Então percebam bem que eu não vou fazer a execução aqui, vou só compilar o programa para ver se está correto. Ou ele me reclamou aqui de alguma coisa. Ah, sim, porque eu estou botando %D, onde na realidade eu deveria botar %F, já que tanto o vetor nota quanto a variável média são de ponto flutuantes. Então, recompilando o programa, ele ainda está me reclamando que eu estou lendo esse nota I aqui com o padrão %D, sendo que nota I é um ponto flutuante, como a gente declarou lá em cima. Então, ele está me dizendo que tem que ser um %F aqui, ou um %E, como ele bota ali também, né? Mas vamos usar o %F, que é o que a gente está mais habituado. Bom, aí agora o programa compila, eu não vou executar ele aqui, porque a não ser que a gente coloque o tamanho da turma 1, aí o código do aluno é, vamos supor aqui, 45, esse aqui, e a nota dele foi 8.5. E aí o programa termina porque, bom, a gente fez a média foi 8,5, né? A gente dividiu 8,5 por 1, e a nota dele não é menor do que a média, porque a nota dele é a média. Então ele não imprime esse printf aqui, e aí o programa termina em silêncio. Bom, mas o que eu quis mostrar com esse exemplo aqui é o fato da gente ter utilizado dois vetores, né, como vocês puderem ver aqui no quadro, né, tanto nota quanto código, para organizar informações de uma única pessoa, né? Então essa única pessoa seria o aluno, e as informações de uma única pessoa estão em posições no mesmo índice nesses dois vetores, né? Então aqui eu tenho informações do aluno 0, depois na posição 1 de cada um desses vetores, no índice 1, eu tenho a informação do aluno 1 e assim por diante, certo? Então eu estou usando dois vetores para registrar informações da mesma pessoa, né? Usando como referência os índices, né? Então tem que ser os mesmos índices nos dois vetores para poder me achar, né? Eu não vou poder, por exemplo, colocar a nota de uma pessoa no índice 0, mas no outro vetor colocar o código dela no índice 57, certo? Então não faz sentido. Poderia até fazer, mas não faz sentido. Seria melhor se as informações ficassem no mesmo índice aqui, embora em vetores diferentes, né? Então essa é a ideia desse exemplo. Um outro tópico que nós abordaremos nessa videoaula é a geração de números aleatórios. Então, para a gente testar os algoritmos que envolvem vetores, e mais para frente a gente vai ver também matrizes, é muito comum a gente usar números aleatórios para a gente facilitar, digamos assim, a realização de testes com esses programas, né? Então, assim, de maneira bem informal, um número aleatório é um número escolhido ao acaso, né, de acordo com uma certa função de probabilidade. Então, a gente fala assim que números aleatórios verdadeiros seriam, por exemplo, a gente pegar um leitor de Geiger, ir numa zona radioativa em algum local do mundo, né, por exemplo, que teve acidentes nucleares, como Chernobyl, e ficar observando ali qual é a radioatividade que aparece ali no leitor de Geiger, como ele está fazendo essa leitura a partir do ambiente, certo? Isso seria um número aleatório, digamos assim, real, né? Mas em computadores a gente não consegue ter esse número aleatório verdadeiro, e por conta disso, né, mas mesmo assim a gente quer ter uma coisa que se pareça com números aleatórios, né? Então para isso a gente tem o conceito de números pseudo-aleatórios, que eles parecem ter sido escolhidos ao acaso, mas eles seguem uma equação matemática, certo?
Então esses são os números que a gente vai utilizar, né? Na linguagem C a gente tem uma função específica para isso, que é a RAND, que sequências de chamadas a RAND me gera uma sequência de números pseudo-aleatórios, né? Então, para a gente entender como é que funciona isso, eu vou passar aqui rapidamente para o quadro, certo? Então, assim, se eu fizer a execução de um programa, a primeira vez que eu chamar RAND, ele vai me dar um número, certo? Esse número vai ser, vamos supor que vai ser um número qualquer, vai ser representado por esse ponto aqui. Na próxima vez que eu executar o programa, eu vou obter eu executo o RAND uma vez, executo um RAND uma segunda vez, ele me dá um outro número, executo o RAND uma terceira vez, ele me dá um outro número, certo? Então essa é o que a gente chama de sequência pseudo-aleatória. O que acontece? Então isso aqui é a execução de um programa. Se eu pegar esse mesmo programa e executar ele de novo, vai me dar exatamente a mesma sequência. Aí vocês vão dizer assim, mas por que essa sequência ela não está sendo aleatória? Porque eu executei duas vezes o meu programa e os números que foram fornecidos são os mesmos, certo? São esses três. Isso a gente pode exemplificar, vamos fazer um rápido programa aqui, ó, vou passar aqui para o nosso código 4 para ver essa situação. Então, eu vou fazer então um pequeno for aqui, certo? Que começa em 0 e varia até 3. Vamos supor que a gente quer gerar 3 valores aí, certo? E para cada uma das chamadas, a gente vai chamar, então, a gente faz um printf, e esse printf vai ser um printf do resultado da variável RAND, certo? Vou botar um /n aqui só para quebrar a linha, ok? RAND, então, vai me retornar um valor inteiro, certo? Que eu vou imprimir na tela, simples assim. Então, com isso, então, a gente precisa, além de incluir stdio, pelo fato de a gente estar usando RAND, a gente tem que também incluir a biblioteca stdlib.h, que é a biblioteca que tem essa variável, essa função, perdão, RAND. Bom, vamos compilar o programa, então, sandbox.c. O programa compilou, eu vou executar ele uma vez, me deu esses 3 números aqui, ó. Vou executar novamente, me deu exatamente os mesmos 3 números. Isso acontece por quê? Porque quando a gente está trabalhando com números pseudo-aleatórios no programa, a gente está trabalhando com sequências de números pseudo-aleatórios e essas sequências elas são inicializadas por uma semente, que a gente chama. Então, uma semente. E cada semente, a gente tem infinitas sementes, né? Um número qualquer é uma semente, vai me gerar uma sequência de números pseudo-aleatórios. Então, nesse caso aqui, a semente que está sendo utilizada é a semente de valor 0, se eu não me engano. Vamos só testar aqui. Para eu setar a semente de maneira explícita, certo? Eu vou voltar aqui para o nosso código 4, certo? Para eu setar a minha semente de maneira explícita, eu vou usar sRAND de 0. Então, sRAND, o S aqui é de seed em inglês, que é semente. Vou compilar meu programa novamente, vamos executar. Percebam bem que quando a minha semente tem o valor 0, ela me gera sempre aquela sequência ali. Bom, eu vou botar mais valores aqui, vou botar 13 valores. Vou recompilar meu programa, executá-lo novamente. Notem que é sempre a mesma sequência. Vou executar de novo, é sempre a mesma sequência. Bom, então como é que eu faço para ter, cada vez que eu executar o meu programa, eu ter, digamos assim, uma sequência diferente, né? Então uma forma de fazer isso, certo, é a gente mudar a semente toda vez que executa o programa, certo? Então, talvez a forma mais trivial de fazer isso, certo, seja usar o tempo, né? Já que toda vez que a gente executa, a gente assume que o tempo passou, então a gente poderia usar o tempo como sendo a semente. Então, com isso, com sementes diferentes a cada vez que eu executo, eu geraria sequências pseudo-aleatórias diferentes, né? Então, na linguagem C, eu tenho uma biblioteca chamada time, certo? time.h. E dentro dessa biblioteca time.h, eu tenho uma função, que é a função time, certo? Essa função time, eu vou abstrair por enquanto esse null que eu coloquei aqui. Essa função time, ela retorna o segundo desde 1º de janeiro de 1970, que é, digamos assim, um número que foi especificado nos primórdios da computação, digamos assim. Então, se a cada vez que eu executo meu programa o segundo é diferente, isso quer dizer que ela vai me retornar o segundo desde aquela época, então eu posso usar isso como
parâmetro para o meu sRange, como valor que eu forneço como semente para o sRange. Então isso vai fazer com que o meu programa, quando eu execute, eu vou voltar a C3 aqui para ficar um pouco menor a execução, certo? O meu programa vai gerar sequências diferentes se o segundo mudou, né? Então aqui já deve ter mudado, vou executar de novo, ó. Então agora deu uma sequência diferente. Mas eu vou fazer duas execuções super rápidas aqui, ó, uma atrás da outra, que provavelmente vão ser executadas dentro do mesmo segundo, certo? Então essa é a primeira execução e essa aqui é a segunda execução. Eu executei duas vezes aqui o programa, tá vendo? Então nesse caso aqui, ó, como o programa se executou duas vezes no mesmo segundo, a função time retornou o mesmo segundo para a função sRange, que foi, por consequência, a mesma semente da minha sequência de números aleatórios. Então ele me retornou exatamente a mesma sequência como a gente viu aqui no nosso exemplo. Eu poderia aqui botar uma linha em branco aqui entre os dois para a gente ver a diferença. Ó, de novo aconteceu. Então essa execução aqui ela é tão rápida que eu consigo executar duas vezes o programa no mesmo segundo. Então essa função time ela funciona até um certo ponto, né? Se o meu programa não executar muito rápido, né? Então assim, para ser mais preciso, eu poderia usar aqui com uma precisão em milissegundos ou microsegundos ainda, seria possível também, né? Mas isso, existem funções na linguagem C para se fazer isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, é sys_time, se eu me lembro bem, e aí tem uma função chamada getTimeOfDay, que ela retorna a precisão com microsegundos. Então, vocês poderiam usar ela depois para olhar o manual. Tem aqui man getTimeOfDay. Então, vocês têm aqui vocês incluem essa biblioteca e aí vocês têm que getTimeOfDay tem uma série de outros parâmetros aqui que a gente não tem ainda os elementos para entender exatamente, mas a gente pode voltar nesse assunto se vocês tiverem interesse, depois que a gente falar sobre ponteiros, já que a gente está trabalhando com ponteiros aqui. Bom, então isso é basicamente o que eu tinha para falar sobre essa questão de números aleatórios. Só antes da gente terminar efetivamente, um aspecto importante que a gente tem que entender aqui é que o comando rand ele vai gerar um número inteiro entre 0 e rand max. Então toda vez que eu executar esse rand aqui, o número vai ser que é retornado, vai ser um número positivo, que pode ser 0 e até rand max, certo? E muitas vezes esse número a gente quer projetar ele, digamos assim, para valores que estão num intervalo menor, um intervalo diferente, certo? Então, se eu ir para aqui para o meu quadro, né, a gente sabe então que a gente pode gerar valores entre 0 e rand max. Então essa é o meu intervalo de valores retornados pela função rand, certo? Mas vamos supor que no meu enunciado, não, eu quero números aleatórios entre, sei lá, entre um valor mínimo e um valor máximo, seja ele qual for, certo? Aí nesse caso eu tenho que fazer uma projeção desses valores aqui entre 0 e rand max para valores entre min e max. E uma forma de fazer isso, então, é eu pegar o valor de rand, que vai estar em alguma posição nesse intervalo de valores, vamos supor que vai estar aqui, e usar essa diferença aqui até rand max, certo? Como sendo uma diferença entre min e máximo, certo? Então, como eu sei que eu posso ir de 0 até rand max, eu posso projetar esse valor aqui em alguma posição entre min e máximo. Então, uma forma de fazer isso de maneira bem tranquila é usar essa formulação que nós temos aqui no slide. Então, a gente começaria com o mínimo, certo? Que é o nosso mínimo ali naquele nosso exemplo. E a gente somaria nesse mínimo a projeção do valor rand, que é de 0 até rand max, dentro de max menos mínimo mais 1. Certo? Então, com isso, a gente faz exatamente aquela projeção ali que a gente colocou, né? Então, o que vai obter isso aqui? A gente vai pegar o rand, vai dividir esse valor pelo máximo que a gente pode obter, ou seja, a diferença entre max e menos mínimo mais 1, e o resto dessa divisão a gente adiciona em mínimo. Então, com isso, a gente consegue fazer essa translação, essa troca de base, de certa forma, né?
Então essa é a forma da gente utilizar aí, que essa fórmula vai aparecer em vários dos exemplos que a gente vê daqui para frente. Então, para nós terminarmos essa videoaula, fica então o desafio do exercício número 1, né? Que é fazer o algoritmo. Bom, o algoritmo já está meio que construído aqui, mas vamos lá. Que é fazer um algoritmo e um programa em C para preencher um arranjo de números inteiros com 20 mil valores, certo? Então, tem que ter um vetor aí de inteiros de 20 mil posições, e essas 20 mil posições têm que ser preenchidas com valores que são, então, números aleatórios entre 1000 e 100 mil, certo? Então, para isso, vocês vão usar as funções srand e rand, certo? Então, o srand vocês podem utilizar com a função time, como a gente acabou de ver, ou inicializar ele com uma outra constante qualquer, se vocês quiserem tornar o programa de vocês reprodutível, ou seja, sempre usar a mesma sequência de números pseudo-aleatórios. Bom, depois de fazer isso, fazer esse preenchimento, procurar então o maior número, certo? E quando encontrar esse maior número, lá no final do programa, informar o valor desse maior número e a posição nesse vetor de 20 mil posições na posição que ele foi encontrado, né? Fazer a mesma coisa para o menor número, né? Então procurar o menor número, informar o valor e a posição dele, e calcular o valor médio desses valores aleatórios entre 1000 e 100 mil, das 20 mil posições, e enfim procurar a posição que tem o valor mais próximo do valor médio, certo? E aí informar essa posição. Bom, eu acho que aqui tem os passos aqui, esses passos não necessariamente são um algoritmo aqui, né? Esses passos, eles são, digamos, um proto-algoritmo, porque, por exemplo, para procurar o maior número e informar o valor e a posição, aqui tem que ter uns passos mais específicos aqui para se realizar. Então, fica o desafio, isso aqui é um único programa, né, que tem essas 4 fases aqui, depois da fase inicial. Então eu deixo isso como desafio para vocês aí, certo? Termino por aqui essa videoaula, deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.